Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos à nossa aula da Escola Dominical. Quero ler com os irmãos Atos capítulo 5, verso 33 ao verso 42. Diz assim a palavra do nosso Deus. Eles, porém, ouvindo-se, enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, a qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos pelo sustento, pela provisão e pelo teu cuidado para com teu povo. Obrigado pela oportunidade de estudarmos a tua palavra, ó Deus, que o Senhor nos conduza no aprendizado, no ensino da tua palavra para a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a viver, a praticar aquilo que ouvimos e entendemos da tua palavra. Abençoa o teu povo neste dia, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, vocês devem ter visto nos noticiários que queimaram 2 igrejas no Chile essa semana e uma frase que picharam nas paredes de uma dessas igrejas me chamou muita atenção. Estava escrito lá, morte ao Nazareno. Nazareno é uma referência a Jesus Cristo. Bom, a tentativa de matar o Nazareno ela não é nova, né? Nós sabemos que há mais de 2000 anos tentaram fazer isso, só que não deu certo, porque não se pode matar Jesus Cristo definitivamente, porque ele ressuscitou, né, e está vivo e voltará em breve. Então, a ideia da frase ali, né, é a questão da perseguição em relação a tudo aquilo que represente o cristianismo, que se identifica com Cristo. Jesus disse que isso seria algo que aconteceria com a sua igreja, inclusive lá em Mateus capítulo 10, verso 22, ele disse assim: vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O livro de Atos ele vai narrar não apenas a expansão da igreja, mas também o crescimento da perseguição aos discípulos de Jesus. Né? Se nós lermos aí o livro de Atos, nós vamos ver as duas coisas caminhando juntas. O crescimento da igreja, mas também a intensificação da perseguição. Mas uma coisa que nós podemos enxergar, né, não apenas no livro de Atos, mas em toda a história do povo de Deus e em toda a Escritura, é que nada pode impedir a proclamação do Evangelho. Não puderam impedir a proclamação do Evangelho no tempo da igreja primitiva, antes de nós, né, em séculos passados, e jamais poderá ser impedido para conosco, e nem com a igreja que ainda está por vir. E é interessante pensarmos que aqueles cristãos, diante de tamanha perseguição, eles tinham uma convicção, eles tinham uma certeza
de que o Senhor era com eles e que eles deveriam se manter fiéis e continuar proclamando a Cristo Jesus. E nada mais do que isso. A palavra de Deus era e é suficiente para transformar pecadores. E o fato é que aqueles homens não perdiam oportunidades de falar de Cristo. E o tema do nosso estudo nessa manhã é esse, né? Não perca oportunidades, fale de Cristo. Não perca oportunidades, fale de Cristo. Eu queria entrar um pouco no contexto em que está inserido esta passagem que eu acabei de ler. Atos começa, né, com a ascensão de Jesus no capítulo 2. E logo após a ascensão de Jesus, então ocorre o evento do Pentecostes, aquele derramar do Espírito Santo de uma maneira singular ali. E Pedro aproveita aquele momento em que há ali uma dissensão, se aqueles homens estavam embriagados ou não, é o que está lá no versículo 3 do capítulo 2. Então Pedro começa a fazer um discurso. Só que o discurso de Pedro, na verdade, é proclamação do evangelho, é pregação. Pedro aproveita aquela oportunidade e vai anunciar, vai pregar ali o evangelho para aqueles judeus que estavam reunidos ali para o evento do Pentecostes. E a Bíblia diz que o número dos que aceitaram a Cristo naquele dia foram cerca de 3.000 homens, pessoas, aliás, que foram batizados e passaram a fazer parte do povo de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, logo depois daquele evento, lá no capítulo 3, Pedro e João estão subindo ao templo para orar e ali eles curam um homem coxo de nascença. Aquele vai então gerar ali um alvoroço em torno, né, daquele homem. Aquele homem havia muitos anos que era coxo de nascença e aquilo deixa a multidão alvoroçada e gera o primeiro atrito entre os discípulos de Jesus e a liderança judaica. Por quê? Pedro, ele aproveita aquele ajuntamento ali e mais uma vez não perde a oportunidade e prega a palavra do Senhor para aqueles homens. Está lá no capítulo 3, chamando-os ao arrependimento e a conversão para a vida deles. Aí lá no capítulo 4, verso 1 a 4, nós temos ali o resultado então desse primeiro atrito da liderança judaica com os discípulos de Jesus. Veja bem, capítulo 4, verso 1 a 4. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Você deve se lembrar que os saduceus, eles não criam na ressurreição. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Então, assim, naquele momento ali, eles são presos porque falavam o nome de Jesus, porque pregavam a ressurreição dos mortos, e houve mais conversões ali, como diz o verso 4, subiu o número de homens que aceitaram a palavra a quase 5.000. Então a igreja continuava sendo perseguida e continuava a crescer, e os discípulos continuavam a aproveitar as oportunidades. Diante das autoridades religiosas, no Sinédrio, Pedro e João aproveitam para fazer o quê? Pregar a palavra novamente. Veja do verso 15 ao verso 20 do capítulo 4. Quando, mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: o que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesta a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito. Então eles reconheceram que houve um grande sinal feito, mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome, a quem quer que seja. E aí eles os chamam, ordena que eles absolutamente não falem e nem ensinem o nome de Jesus. E qual é a resposta daqueles homens? Verso 19 e 20. Mas Pedro e João
disse: julgai se isso é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Olha a coragem, a intrepidez, a ousadia destes homens. Eles estão falando com a liderança religiosa, com o suprassumo da teologia da época. E eles estão falando: olha, não, a gente não vai, tem que obedecer a Deus. E nós vamos continuar anunciando aquilo que nós vimos e ouvimos. Então, eles são ameaçados e são soltos. E nesse meio tempo, a igreja então recebe aqueles homens e há uma oração ali muito pertinente. Veja o verso 29 do capítulo 4. A oração diz assim: agora, Senhor, olha para as tuas ameaças, para as suas ameaças, e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a palavra. Aqueles homens, então, depois daquele primeiro embate de perseguição, eles pedem ao Senhor mais intrepidez e ousadia para anunciarem a palavra de Deus. E ali no capítulo 5, verso 12, seguindo aí com a sequência do nosso contexto, diz assim no capítulo 5, verso 12: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Verso 17: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos, recolheram a prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere. Depois você pode terminar de ler o texto todo, mas o que está acontecendo aqui é que, né, e mais uma vez, eles são presos, um anjo do Senhor os liberta e eles voltam para o templo para ensinar, para pregar, para anunciar Cristo Jesus. Veja o verso 24. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a maneira que eles saíram da prisão. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Simon Kistemaker, comentando esse texto, diz que os membros do Sinédrio estavam sem saber o que fazer, porque eles haviam ordenado anteriormente que eles não falassem nem anunciassem o nome de Jesus, só que aqueles pescadores da Galileia continuavam falando de Cristo Jesus. Então aquela ousadia para o sumo sacerdote, para os membros do Sinédrio, era algo inacreditável, porque eles tinham poder ali para manipular até mesmo as autoridades romanas de modo que eles os matassem, e até pelas suas próprias leis eles poderiam fazê-lo dependendo do crime. Mas os apóstolos, eles não se escondem ao escaparem da prisão. Eles vão para o templo, um lugar público, um lugar aberto, para anunciar o evangelho. Isso causou certa perplexidade àqueles homens, porque eles não estavam entendendo aquilo que acontecia. E então eles buscam novamente os apóstolos, agora com mais cuidado, né? Com medo ali da reação do povo, como diz o capítulo 5, mas lá no verso 28 do capítulo 5 ainda, quando eles são interrogados e o sumo sacerdote interroga, aliás, dizendo, verso 28 do capítulo 5, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo encheste Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Verso 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E mais uma vez, o que eles fazem? Pregam a palavra para aquela liderança judaica. Eles anunciam a Cristo Jesus para aqueles homens.
dando testemunho de Jesus Cristo. Você deve ter percebido, por esse breve contexto, essa breve passagem aqui pelos capítulos, como que os discípulos eles não estavam perdendo tempo. Eles estavam aproveitando todas as oportunidades em um contexto de severa perseguição para anunciar a Cristo Jesus, para falar de salvação, para falar de arrependimento, de perdão de pecados, para falar de vida eterna. Seja lá no evento do Pentecostes, que era uma festa, uma festividade, seja na cura daquele homem na porta do templo, seja perante o mais alto tribunal dos judeus. Aqueles homens anunciavam a Cristo. Eles estavam firmes e unânimes em pregar. Eles não falavam simplesmente para agradar aos ouvidos daquelas autoridades, nem ensinavam outra coisa. Perceba, eles falavam apenas de Cristo. Eles não estavam interessados em bajular as autoridades, em conquistar o favor delas com boas palavras, mas eles estavam interessados em anunciar, em pregar Cristo Jesus para a salvação do perdido. É claro que aqueles homens, então, que se diziam portadores da palavra de Deus, né, aqueles que eram, se autodenominavam os descendentes de Abraão, eles ficaram enfurecidos, como mostra o verso 33 que nós lemos como texto base do nosso estudo. E eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Ora, eles entenderam que Pedro e os demais apóstolos estavam dizendo para eles: olha, na verdade vocês não são crentes, não. E aí, certamente, aquilo causou uma fúria grandiosa naqueles homens e eles queriam silenciá-los, como fizeram com Jesus, ou pelo menos como tentaram com Jesus, né? A ideia de matá-los, então, veio naquele contexto diante da fúria pelo que eles estavam ouvindo desde lá atrás, naquela questão do homem curado no templo. Só que a ideia de matá-los encontrou barreira em um homem no Sinédrio, que é Gamaliel. Nós podemos dizer que tinha até uma certa sensatez e não tinha muita vontade de que aquela liderança ali, aquele sinédrio, aquele tribunal cometesse crimes dessa natureza ou cometesse assassinatos sem, de fato, dar o benefício da dúvida para aqueles homens. E aí é bom esclarecer que Gamaliel era fariseu, e fariseus e saduceus tinham suas diferenças. Por exemplo, na questão da ressurreição, os saduceus não acreditavam na ressurreição, os fariseus sim. Então, os discípulos anunciando ressurreição, pode ser que os fariseus achavam ali um ponto em comum com o que estava anunciando os discípulos de Jesus. E Gamaliel era um homem distinto, um homem de honra, um homem conhecido, era neto de Hilel, um famoso rabino, né, daquele período, e ele era muito respeitado. Então Gamaliel se levanta como um conselheiro ali daquele tribunal e ele chama aqueles homens à prudência. Veja o verso 35 do capítulo 5. Ele diz: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. E aí ele dá dois exemplos no seu parecer ali, o parecer de Gamaliel. Lá no verso 36 ele fala de Teudas. Este homem, ele se proclamou líder, como argumenta Gamaliel, mas ele foi morto e os seus discípulos se dispersaram. Nós não temos muitas informações a respeito de Teudas ao longo da história, mas o que Gamaliel estava querendo dizer ao citar esse primeiro exemplo era que Teudas tinha um grupo de mais ou menos 400 seguidores, mas quando Teudas foi morto, estes foram dispersos e o movimento de revolução não deu em nada. A ideia de Gamaliel é falar para aqueles homens: olha, Jesus também tinha seguidores, Jesus também foi morto, e pode ser que esse movimento não dê em nada, pode ser que eles se dispersem
no final das contas, porque o líder deles morreu. Parece-me, né, que Gamaliel não acreditava que Jesus havia ressuscitado, embora acreditasse na doutrina da ressurreição ali, juntamente com os fariseus. Bom, o segundo exemplo que ele dá é no verso 37, de um homem chamado Judas. E aí nós temos algumas informações a mais, não só aqui no texto, mas da história também. Nos dias do recenseamento, isso quando Jesus era criança ainda, na sua infância, levantou muitos consigo, também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Aqui há uma ligeira diferença para o exemplo anterior, porque aqueles que obedeceram foram dispersos. Em relação a Teudas, ele diz que o movimento não deu em nada. Mas a história mostra que os prováveis seguidores de Judas, eles passaram a fazer parte de um movimento político que era o movimento dos Zelotes, depois que Judas morreu. Judas, segundo o relato histórico, ele se levantou em uma rebelião contra o governo romano e a cobrança de taxas, né, de impostos abusivos. Só que o exército romano reprimiu aquela revolta, Judas foi morto e os seus seguidores, eles não pararam, eles se associaram aos zelotes. Inclusive, esse grupo de revoltosos fazia parte daquele cenário político de Jerusalém. Um dos discípulos de Jesus, Simão, era um zelote, inclusive, antes de ser chamado para ser discípulo de Jesus. E o que Gamaliel está dizendo aqui, então, para a liderança judaica é o seguinte: olha, se vocês estão tolerando os zelotes, tolerem também esses homens, né? Claro que ele não ia chamar de cristãos, mas esses discípulos de Jesus, ou os discípulos desse nome, algo nesse sentido assim. Então, ele vai dar mais uma ênfase no seu parecer, lá no verso 38 e 39. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixa eles, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. Olha só, Gamaliel, ele usa um jogo de palavras, e aí no grego, que parece sugerir que ele entende que aquela obra pode ser de fato de Deus, que no mínimo deveriam dar o benefício da dúvida para aqueles homens, porque Gamaliel era um conhecedor da Escritura e ele sabia que não dá para lutar contra Deus. Provérbios 21:30, por exemplo, diz: não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra Deus, contra o Senhor. Gamaliel, então, usa de prudência, no mínimo. Não é que Gamaliel se converteu, que era um crente. O texto não dá margem para pensarmos isso. Mas o fato é que ele estava agindo com prudência, e entendendo que talvez, de fato, na sua visão, aquele movimento poderia ser vindo de Deus mesmo. Então, diante das palavras de Gamaliel, é claro que um homem respeitado e tal, aqueles homens do Sinédrio concordaram com ele. Mas eles açoitaram os discípulos porque eles consideravam que eles cometeram um crime de quebrar a lei de Deus. Então eles poderiam receber 39 chibatadas. Isso é até contraditório, né? Porque na verdade quem estava quebrando a lei de Deus eram os membros do Sinédrio, e eles castigaram aqueles que estavam fazendo a vontade de Deus. E aí, no verso 40, eles ordenaram que não falassem o nome de Jesus e o soltaram. E qual foi o parecer dos discípulos diante de toda essa situação? Vejam comigo o verso 41 e o verso 42. E eles, os discípulos, se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa,
não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Então aqueles homens, eles não foram para casa chorar, lamentar, nem nada disso. Eles foram pregar a Cristo Jesus novamente. Isso é um parecer bem diferente do que eles tiveram quando Jesus foi preso. Inclusive, nós falamos muito aqui de Pedro no início. Pedro é a figura central de Atos até o capítulo 9, que a partir dali a figura central passa a ser o apóstolo Paulo. Pedro foi um dos primeiros a negar, a correr, a fugir e a negar Jesus por 3 vezes ali. Mas agora não. Agora o parecer deles é diferente. Eles compreenderam de fato o que era ser um discípulo de Jesus e estavam honrados em passar por tudo aquilo por causa do nome de Jesus. Veja que a questão central não é o sofrimento pelo sofrimento. Não é o sofrimento porque ele era Pedro ou porque ele era João. A questão é que o sofrimento por causa do nome de Cristo Jesus. Esse é o ponto. Lá em Mateus, capítulo 5, verso 11 e 12, Jesus fala assim: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, aqueles discípulos certamente se lembravam dessas palavras do Mestre e se alegravam na perseguição, porque era por causa de Jesus Cristo. Então eles viviam numa perspectiva cristã muito fundamentada na pessoa, na vida, na obra de Cristo Jesus, e a visão deles de mundo, a cosmovisão deles, era bem alicerçada naquilo que Cristo tinha ensinado, na palavra do Senhor, e por isso eles não perdiam oportunidades. Eles pregavam a todo momento, eles anunciavam a Cristo Jesus. E Gamaliel estava certo, meus irmãos. Nada podia parar o evangelho. Gamaliel estava certo no sentido de que se essa obra é de Deus, vocês não podem destruí-la, e não puderam, e não poderão, porque o Senhor, ele está reunindo dos 4 cantos da terra os seus escolhidos, os seus eleitos, o seu povo, e ele está fazendo isso por meio da proclamação do evangelho, por meio da proclamação de que só Jesus salva, como Pedro disse, inclusive, lá no capítulo 4, verso 12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, observe, perceba que aqueles homens, o parecer deles diante da perseguição, diante da intensificação da perseguição, diante de todo aquele quadro, é de continuar anunciando a Cristo Jesus. E se nós continuarmos aqui, se você puder ler posteriormente todo o livro de Atos, por exemplo, durante essa semana, talvez, e aí você vai observar que logo depois, no capítulo 7, a morte de Estevão, logo adiante, todos aqueles que estão ali, que são discípulos do Senhor Jesus, eles são dispersos e eles vão fazer o quê? Vão pregar. E aí vem depois a conversão de Paulo no capítulo 9. E a igreja continua pregando, aproveitando as oportunidades, anunciando a Cristo Jesus, mesmo em face às perseguições. Eu quero extrair algumas conclusões e aplicações para a nossa vida deste estudo a respeito da proclamação do Evangelho, de aproveitar as oportunidades em todo momento, né, conforme nós vimos aqui nesta manhã. Primeiro, que estes discípulos, então, eles não perdiam nenhuma oportunidade para anunciar boas novas de salvação. E aí nós precisamos nos lembrar daquilo que Paulo fala aos Coríntios, se eu não me engano, na primeira carta, no capítulo 9, verso 6, deixa eu conferir aqui, aliás, verso 16, né, quando ele diz que
se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Então, anunciar o evangelho é uma obrigação. Era para eles e era para nós. Aqueles homens já estão com o Senhor na glória. E agora é a nossa obrigação. Nós não podemos perder de vista essa responsabilidade. Afinal, nós somos embaixadores de Cristo Jesus. Então não perca oportunidades. Como embaixador de Jesus, pregue a Cristo Jesus. Segundo, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Se você é um crente em Cristo Jesus, o Espírito Santo habita em você. Isso quer dizer que você é capacitado para toda boa obra. Você é capacitado, inclusive, para anunciar as boas novas de salvação. Terceiro, meus irmãos, nós precisamos orar ao Senhor, pedindo a Ele coragem para falar. Nós gostamos de falar de muitas coisas, de muitos assuntos, mas às vezes para falar de Jesus nós somos tímidos, nós somos temerosos, nós não temos coragem, mas nós precisamos dessa coragem, dessa intrepidez, dessa ousadia para anunciar a Cristo Jesus. Quarto, não tenha medo da perseguição. Não tenha. Se você for perseguido por causa do nome de Jesus, não por outro motivo, mas por causa do nome de Jesus, nós devemos nos alegrar. É uma honra. E mais, caso a perseguição se intensifique, como era no passado, como ainda é hoje, com muitos irmãos mundo afora, e você morra sendo perseguido, não tem problema. Estar com Cristo é lucro, como diz a Escritura. Morrer para o cristão é lucro. Então, nós não precisamos ter medo. Esses atos recentes no Chile, claro que nos chamam a atenção, é bem pertinho de nós. Pode ser que, num futuro muito próximo, igrejas como as nossas, igrejas protestantes também, o povo evangélico, seja duramente perseguido não só nos países vizinhos, mas no nosso próprio país. Deus é quem sabe. Mas se a perseguição vier, fique firme, porque o Senhor está conosco e o Senhor continuará a sustentar o seu povo. Mesmo na perseguição, nós aprendemos que não devemos perder oportunidades de anunciar a Cristo. Quinto lugar, nada pode parar a expansão da igreja, o crescimento da igreja. Podem queimar igrejas, podem queimar cristãos, pode degolar, pode esfolar. Estão fazendo isso há mais de 2000 anos. Estão fazendo coisas piores, já fizeram coisas até piores do que fazem hoje, talvez. Mas o fato é que a igreja continua crescendo, se fortalecendo, se firmando no Senhor. Então continue a pregar, como diz Paulo a Timóteo, pregue a tempo, fora de tempo, anuncie a Cristo Jesus. Sexto, não perca oportunidades. Se você não tiver, crie as oportunidades, mas fale de Cristo. Fale dele. Nós vimos como os discípulos faziam em uma realidade muito mais complexa e muito mais difícil que a nossa. Então nós precisamos orar, meus irmãos, para ter sabedoria, para não perder oportunidades. É muito triste quando perdemos oportunidades de falar de Cristo Jesus. Não devemos buscar tê-las sempre em vista e aproveitá-las para anunciar a Cristo. E Isaac Watts, em um dos seus hinos, ele escreve assim: sou eu um soldado da cruz, um seguidor do Cordeiro, e devo temer assumir a sua causa? Ou corar ao falar o seu nome? Você é um soldado da cruz, você é um seguidor do Cordeiro. Você não deve temer assumir a sua identidade. Você não deve ter vergonha ao falar de Cristo Jesus. Você deve ter coragem. Você deve ter determinação. Você deve aproveitar as oportunidades. Para encerrar, quero ler 2ª carta a Timóteo, capítulo 2, verso 8 e 9. 2ª carta a Timóteo, capítulo 2, verso 8 e 9. Diz assim: lembra-te de Jesus Cristo,
ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como um malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Paulo estava preso, mas ele sabia que a palavra de Deus não estava algemada. Que nós nos lembremos sempre de anunciar as verdades do evangelho, a palavra de salvação, que anunciamos a Cristo Jesus. Então que Deus te abençoe nesse dia, meu irmão, minha irmã, que o Senhor os encoraje e fortaleça para que você não perca as oportunidades e fale do seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.